Contra aqui é a minha filha, que já comprou 2 casas e não... Pronto, e agora vendeu uma em Alpiarça e quer comprar... Já teve para comprar uma que ao fim de 2 dias, quando foi que fez a ver, já estava vendida. E agora queria outra, que também não consegue comprar. E tem mais o terreno familiar, Tem não é? o terreno familiar, sim, que eu queria ver se lhe dava. E está E tudo... está tudo impactado que não consigo. Não consegue, não é? Então a sua filha não consegue uma casa. Uma casa, é Esse é o... É. Né? Há quantos anos é que isso acontece? Coisa de 2. 2 anos. Há 2 anos que ela tem esse impedimento de conseguir a casa. Então... 2. Um e meio. 1 e meio, 2. Sim. Então eu quero que escolha um bonequinho que represente o impedimento dela ter a casa. Isso. Então está aqui este bonequinho que representa o impedimento dela ter a casa. E quando você olha para o bonequinho, o que é que você sente no corpo? Sentia uma dor no peito e nas costas. Isso. Então, diga lá. Os meus antepassados sentiram-se traídos. Isso. Aliviou essa dor? Sim, aliviou um bocadinho. Houve aqui, sentiu-se como uma traição, não é? E nas costas. Isso. Aliviou-me um bocadinho mais. Aliviou, não foi? Isso. E houve, assim, alguma questão com heranças lá do passado? Pois, como eu estava a dizer, o meu pai fez uma casa, metade, a outra metade era minha e de uma irmã minha. E quando foi que o meu pai me fez, aquilo houve grandes problemas. O seu pai fez Fez-me um testamento. Fez um testamento. E vocês eram quantos irmãos? Éramos 6, agora já somos 4. Sim. E esses outros irmãos ficaram... pelo menos um. Ficou um bocadinho revoltado. Revoltado? Sim. Do seu pai lhe fazer uma herança para casa. Sim. Então, é assim, eu quando você veio aqui para fazer, pronto, seja o que fosse, eu percebi que precisamos de ajuda espiritual. Que não era notar o que eu lhe ia conseguir ajudar. Eu assim, não, a gente tem que ir ao mundo espiritual, perceber porque é que a sua filha em 2 anos não consegue uma casa, porque, não é? Tanta casa, terreno para casa, tudo, já não consegue. E não consegue. Já pagou 600 euros a uma pessoa para ver se resolve as coisas. Sim. E a gente não consegue. Portanto, resolver. Tinha que haver aí uma questão no espiritual. Então você vai buscar um bonequinho que representa os seus 6 irmãos? Isso. E os seus irmãos sentiram-se traídos, porque o seu pai fez um testamento. Fez um testamento, sim. Isso. Eu digo aqui, queridos irmãos, eu sinto muito. Se vocês se sentiram traídos. Mas a herança e os terrenos e a casa pertenciam ao pai. E ele tinha o direito de dar a quem ele quisesse. Seja para uma instituição, seja para quem for. Enquanto vida e lúcido, ele tem o direito de dar a quem quer. Isso. Sim. Uma pessoa que está em perfeito juízo e que quer dar, é dela. Eu dou aquilo que é meu. Se eu tenho 3 ovos, posso dar 3 ovos. Ele fez o testamento e chamou que tinha que haver 2 testemunhas ou 3, mas era em segredo. E essa testemunha foi logo dizer a pessoas familiares nossos, e então daí começaram logo as complicações. Olha para o impedimento e diz: eu sinto muito. Mas essa era a vontade do meu pai. Isso. Vocês tiveram pai? Diz. Vocês tiveram pai e mãe durante mais tempo. Isso. Eu perdi a minha mãe com 7 anos. E o meu pai com 15. Por isso o meu pai quis-me dar uma casa. E deu. Vontade dele. Eu peço que abençoe a minha filha. Para ela poder ter a casa dela. Eu liberto estas maldições. E isso eu deixo vocês com a energia que é vossa. E eu deixo vocês com as consequências dos vossos atos e a responsabilidade dos vossos pensamentos. Isto
Isto ficou no passado. Ficou no passado. Veja como é que se sente quando eu ponho aqui para trás, para o passado. Isto aqui. Acho que até me estava a sentar a adormecer o corpo. Já estava a adormecer? Estava a adormecer antes de passar isso. Estava mesmo a sentir assim uma coisa a adormecer e a... Difícil, não é? Difícil mesmo. Difícil. Isso, como é que é aqui atrás? Já tem um bocadinho a melhorar. Já não é? Isso. Nunca me tinha acontecido isto. Não é? Porque a gente tem que pedir, às vezes temos que ir ao mundo espiritual, ao campo, isso. Queridos irmãos, eu sinto muito. Se foi difícil para vocês, aceitem a vontade do Pai. A vontade do Pai. Isso, vocês ficaram mais tempo com Ele. Isso. Se calhar até nem ficaram muito tempo, que eles, mal que eram criados e eram logo... Eu sei, era a época. Trabalhar. Era a época. Até eu. No mês que fiz 14 anos também fui trabalhar para o campo. E era assim, a época. Pois. Não é? E eles também. E o irmão que ficou mais revoltado era o mais velho. Assim, o que ficou revoltado com a situação. Com a situação. Sem dizer o nome. Era que número de irmão? Era o antes de mim. O antes de si. E depois, tanto que ele ficou com uma casa. Ficou, só que o meu pai estava hospitalizado e ele ainda lá foi para o meu pai assinar um papel em branco. Só que depois o meu pai não fez, porque ele diz que sempre pensava que era aquilo, que era para aquilo, para ele ficar com essa casa. Sim. Só que quando foi nas partilhas a gente combinou que a casa que era para ele, pronto, só que em vez de ter terreno, partilhas no outro sítio, não teve. Ficou com aquela casa, pronto. Ui, anda-me a aparecer muitas heranças, isto para trabalhar heranças, isso é muito. As heranças, vou-lhe dizer uma coisa, é melhor a gente não deixar herança nenhuma. Não é? É. Uma herança é uma faca apontada ao coração. E muitas pessoas morrem de ataques cardíacos quando estão a trabalhar herança. Olha, tive um senhor aqui que teve 2 ataques cardíacos e um em Angola. E ele, não, mas eu não estou com nenhuma herança, nada. Eu disse, mas como é que é possível? Não consigo ajudá-lo. Então, mas depois lembrei-me assim, e a sua mãe? Minha mãe está com problemas de heranças há 20 anos, eu tenho que resolver tudo. E eu percebi, uau, não é? Porque, pronto. E agora eu queria encontrar aqui um H de heranças, mas não sei onde é que ele está. Não sei onde é que terá esse H de heranças, porque isto estava tudo... Estava tudo... Eu pus isto tudo por coisa, mas não está. Pronto. Opa. Eu sinto muito. Queridos irmãos. Por favor. Libertem a minha filha. Isso, o que é que estava a dizer aos seus irmãos? Eu sempre disse que se soubesse o que sabia hoje, naquela altura, pronto, sabia depois que nunca tinha aceitado aquela herança. Doamento do meu pai. Mas isso eu sempre disse desde que aquilo começou a dar problemas. E as heranças? As heranças. É uma faca. Apontada ao coração. Isso. Eu sinto muito. Mas esse era o desejo do Pai. E eu cumpri o desejo dele. Isso. O meu avô também tinha, na altura, vendido uma fazenda e foram em escudos 15 mil contos. E eu queria muito que esse dinheiro fosse para comprar um apartamento no Algarve. Antes havia aqueles apartamentos. Isto foi tinha 18 anos. Okay. E o meu avô quis comprar um terreno no campo e comprou. E esse terreno acabou por ser para o meu irmão. E eu, pronto, fiquei diferente. Nem melhor nem pior, só fiquei diferente. Eu sei que no dia que o meu pai morreu, essas coisas doem-me um bocadinho. Porque alguém foi roubar o azeite lá dentro de casa, lá na loja, e disseram que eu é que tinha levado. Muito.
Isso. Porque isso foi uma... Isso não dói nada. Eu tenho a ideia, tenho coisas que era um cunhado meu, sim. marido meu. Então diga, a dor que antes era silenciada. A dor que antes era silenciada. Vira agora. Verdade acolhida. Queridos irmãos. Olha à vontade do Pai. E, por favor, libertem a minha filha. Como é que fica o corpo? Um bocadinho mais leve. Isso, queridos irmãos. Libertem a minha filha. Isso, ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada a ver com isso. Ela é só uma criança. Que veio depois. E... Eu não posso julgar. O que aconteceu. No coração do Pai. Isso. Eu não tenho esse direito. Nem vocês têm direito. De julgar o Pai. Eu tenho compaixão. Para vocês. Eu tenho consciência. Do que aconteceu. Mas a herança. Pertence ao dono. E ele dá. A quem ele quiser. Sabe isso? Por isso sim. Você tem 2 filhos. Ou gasta tudo. Pois. Ou faz um testamento. É assim. É lúcidos agora para não deixar brigas, está bem? É isso. Está aí uma casinha. É isso. Agora, filha, eu devolvo-te a tua casa. Isso. Não precisas sofrer pela minha culpa. E eu sou inocente. Era a vontade do Pai. Isso, eu sou inocente. Isso. Como é que fica o seu corpo? Um bocadinho mais leve, assim, um bocadinho mais leve, não é? Eu sou inocente. Isso. Por amor, eu renuncio à vingança. E deixo vocês com o que é vosso. Isso. Como é que fica? Um bocadinho mais. Deixa aquele bonequinho que está ali, que é a justiça. Isso, ao lado está uma justiça. Isso, está aí a justiça. É bonitinha, não é? Isso, deixa essa justiça aqui mesmo. Olhar para a casa. Isso. E está ali um anjo. Isso. Isso aí, eu coloco o anjo da família. Eu coloco o anjo da família. Para olhar para todos. Isso. E a justiça divina. Que é maior. Que aquilo que os meus olhos veem. Agora, veja como é que sente o seu corpo. Agora vou colocar aqui a justiça divina. Olhar aqui para os 6 maninhos, que são 5, que ficaram com o coração partido. Não, somos 4 agora. Não, são 5. Eram 6. Pois, não, são 6. 2 faleceram. Não, estão no mundo espiritual vivos. Estão no mundo espiritual vivíssimos. Não, são 6. Nunca diga que são 6. Somos 6. 4 na Terra. Somos 6. Até éramos mais. Éramos 9. Então são Só 9. que esses 9 morreram ainda pequeninos. Pois, então vocês são 9. Só que esses 9 eu já não os conheci. Sim, são 9 irmãos. O útero da sua mãe era abundante. 9 irmãos e 4 estão aqui. Isso mesmo, perfeito. Como é que é? Deixar a justiça olhar. Como é que sente o seu corpo? É assim, eu sinto um bocadinho mais aliviado. Estava muito mal. Estava assim, coisa. E depois houve uma altura que até me deu assim. Depois parece que. E o que é que ela prefere que ela olhe para aqui? Não, deixa de estar a olhar para os manos. Assim. Isso. E o anjo aqui. E agora como é que é esta casinha a olhar aqui para a sua filha? Aqui de frente para a sua filha. Mais perto. Diz, filha, eu liberto. Isto é entre mim e os meus irmãos. Eu resolvo. Eu sou a adulta. Isso. Teria um bonequinho para representar assim. Isso, põe aí onde você quiser. Isso, você olhar também para a justiça, aqui ao lado dele. Você colocou-se
da cor do coração partido deles, ok? Você também sente a dor que eles sentiram? Por isso é que você disse assim, se eu soubesse os problemas que isso me deu... Eu sempre não... Porque eu tenho essa minha irmã... Essa divisão de famílias é difícil. A minha irmã, uma irmã minha, que também sofreu muito com o marido. E houve uma altura que até disse que o meu pai tinha deixado dinheiro. O meu pai não deixou dinheiro nenhum. É tranquilo. E então até me disseram que eu tinha deixado 50 contos e que eu tinha que os ir pôr num sítio para eles irem buscar. Eu deixo vocês, queridos irmãos. Eu deixo vocês, queridos irmãos. Com justiça divina. E se eu largo mão. Eu largo mão. E renuncio. E renuncio. À dor. À dor. Eu renuncio à dor. Eu renuncio à dor. Das acusações. E deixo-os com justiça divina. Isso, porque a justiça dos homens é uma. A divina é outra. A divina é muito diferente da justiça dos homens. Muito diferente. Muito diferente. Muito. Está leve, não está? Leve até mesmo o estômago para estar mais. Parece que nem me dói. Isso. Querida filha, eu resolvo com os meus irmãos, abençoados. Partilhamos o mesmo útero. E deixa-te livre, para ir em direção à tua casa. Como é que fica agora? Muito melhor. Agora, você sabe que uma constelação não é um Benuron. Foi como eu disse a uma senhora. Eu assim, então ao fim do mês começou-se a resolver. Começou-se a resolver. Tira aqui uma coisinha aqui. Você vai ver que vai-se começar a resolver. Isso. E lá, eu tive medo. Diga, eu tive medo. E teve-me tempo. Dos irmãos, das coisas, das consequências disso. É isso. Eu resolvo este medo. Eu, quando foi... Porque... Como é que eu ia te explicar? Você teve medo. O meu pai faleceu em dezembro. E eu casei em janeiro. E passado... Não sei se foi nessa altura sequer que foi. Eu sei que a minha irmã também tem, também podia ser espírita. E ela teve sempre uns problemas, que até dizia-se que era a minha mãe, não sei o que mais.